Bom dia a todos que se depararam com essa publicação. Meu nome é Pablo França Ferreira, sou de Maringá, estou novamente aqui. Hoje eu vou tratar de um assunto, Agenda 7, a qual eu conheci no primeiro ano de Publicidade e Propaganda, 2006, na Unicesumar. Se vocês quiserem eu vou contar a história desse bar. Esse bar aqui já foi de um amigo meu, eu trabalhei na construção desse bar. E vamos caminhar para minha casa porque já faz quase 2 anos que eu não venho aqui na frente desse bar. Mas a minha família, só de eu estar aqui, já deve estar achando que o mundo vai acabar. Mas vamos lá. Hoje eu vou tratar sobre o assunto Agenda 7, que é uma teoria, hipótese teórica da questão da disseminação de conteúdos midiáticos para o público. Essa teoria ela vai tratar na seguinte questão: ela não vai dizer o que você vai pensar, ela não vai dizer como você vai pensar, ela vai dizer sobre o que você vai pensar. Um conteúdo que está sendo muito disseminado nos últimos dias, Haluca até então eu nunca nem sabia quem era essa pessoa, mas os meios midiáticos massificaram tanto essa pessoa que hoje a cada conteúdo que eu entro no YouTube já aparece a cara dessa fulana. Outro assunto midiático que tomou grande proporção foi o do humorista Léo Lins. Da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, estava lá. Se engloba na teoria do agendamento. Teoria e hipótese do Agenda 7, que é a teoria sobre esses 2 senhores que vão aparecer aqui, ó, Maxwell McCombs e Donald Shaw. Em 1972 eles formularam essa teoria ou hipótese do agendamento. Essa teoria foi formulada em 1972 por Maxwell McCombs e Donald Shaw, mas continua mais atual do que nunca, principalmente com essa nova tendência da cultura do cancelamento, de como a mídia hegemônica trata determinadas informações, qual ela dá mais ênfase e qual ela deixa de escanteio. Um bom exemplo foi a vinda do Nicolás Maduro no Brasil. Os maiores sites de notícias e meios de comunicação basicamente não trataram da questão de que a Venezuela vive num regime ditatorial. E é sobre isso. Você pega o dia inteiro a mídia tentando fazer algum tipo de malabarismo para querer encaixar a sua narrativa dos fatos. Eu vou me basear em 2 fontes de informação. Uma delas é a Wikipedia e a outra é o site Casa das Focas. É um artigo de 17 de julho de 2014, publicado pelo Elias Brown. Vou começar com a publicação que eu fiz na minha página do LinkedIn há 2 semanas atrás, que traz a primeira estrofe do LinkedIn. E o título que eu coloquei na publicação é: Você é manipulado? A hipótese do agendamento foi formulada por Maxwell McCombs e Donald Shaw na década de 1970. Essa hipótese propõe a ideia de que os consumidores de notícia tendem a considerar mais importantes os assuntos que são vinculados com maior destaque na cobertura jornalística, incluindo tanto meios impressos quanto eletrônicos. Assim, na Agenda 7, as notícias vinculadas na imprensa, se não necessariamente determinam o que as pessoas pensam sobre determinados assuntos, são bem-sucedidas em fazer com que o público pense e fale sobre o determinado assunto, não sobre outros. A mídia não determina o que você pensa sobre determinado assunto. A mídia determina qual assunto você vai pensar, na ótica dela e na narrativa dela. A teoria é uma metáfora utilizando a ideia simbólica de agenda e se preocupa com
a agenda do meios de notícia e a agenda da sociedade, e como são colocadas as notícias em termos de ideia e opinião, que tentam persuadir o público. Desde a primeira publicação em 1972, essa hipótese foi sendo continuamente testada em diversos experimentos e pesquisas. A profusão dessas pesquisas foi estimulada por diversos ramos teóricos que se propuseram a complementar a base teórica da hipótese do agendamento. Fase das pesquisas sobre o agendamento. Depois da primeira publicação em 1972 sobre a Agenda 7, vários outros autores começaram a formular hipóteses sobre o mesmo assunto, trazendo diferentes abordagens a partir dos estudos de McCombs e Shaw. Essas pesquisas podem ser divididas em 4 fases. A primeira, o foco das pesquisas era na premissa básica já mostrada por McCombs e Shaw, que era a relação entre a agenda da mídia e a agenda do público, especialmente o poder que a mídia tinha em organizar a agenda pública. O poder que a mídia tem em organizar o debate público. Por exemplo, você acorda e vai em sites de notícias, telejornais, jornais impressos. As manchetes vão trazer o debate público daquele dia. Segunda fase. A segunda fase se inicia a partir da segunda metade da década de 70. Traz como foco não o que é o agendamento, mas sim o porquê dele acontecer e quais fatores poderiam aumentar ou diminuir a influência das agendas. As pesquisas dessa fase trouxeram outros tópicos importantes ao debate, como a relevância das informações, a incerteza e as diferenciações nas características de diferentes meios de comunicação. Aqui ele vai tratar sobre a relevância da notícia. Qual foi o site? Se não foi um site de fofoca da vida ou um jornal com já tradição em determinados assuntos. Que hoje em dia site de fofoca quer dar notícia, né? Sabe bem qual que eu estou falando. Site de fofoca quer ser site jornalístico. Terceira fase. O foco da terceira fase era a análise de temas públicos, especialmente a cobertura da mídia de campanhas eleitorais. Isso se encaixa no chamado agendamento de atributos. E ele é voltado para a análise de transferência de características e elementos, como ideologia e personalidade, de uma agenda para outra. O que nós podemos falar sobre ideologia e a personalidade? Como eu falei sobre Maduro, eu vou falar. Na campanha eleitoral, eu já vou deixar claro aqui que eu me abdiquei ao meu direito de voto. Não votei nem em L e nem em B. A partir dessa premissa, vou continuar. Na campanha eleitoral, não podia ser veiculado que determinado candidato era amigo de um ditador de determinado país. Eu estou mentindo. A quarta fase. A partir da década de 80 se iniciou a quarta fase. O foco passou a ser os fatores que modelam a agenda midiática. No caso, as fontes dessas agendas. Nessa fase de pesquisa, alguns pesquisadores chegaram à hipótese que levavam em conta a influência de outras mídias, como a internet, enquanto agentes externos influenciando o agendamento do meio. Hoje em dia, praticamente, é as redes sociais que fazem o agendamento do debate público. Agenda 7 na internet. A web potencializa diferentes modos de operacionalização das agendas dos mídias, tanto em primeiro temas como em segundo nível, mediante os processos de observação, análise e mineração de ações. Busca, acesso, produção e difusão de conteúdos, engendrada nesse meio. Uma agenda pode resultar da operação de algoritmos que determina quais fontes terão destaque na busca de seus conteúdos. É o que vemos hoje no próprio YouTube, quando você entra o que está em alta ou não. O próprio YouTube potencializa o que vai ser
direcionado a você, querendo você ou não. Segundo McCombs, a relevância de um assunto nasce de muitas fontes, que vão desde o interesse pessoal, assunto de interesse particular, à ameaça à sociedade, como crises políticas e econômicas. Sendo assim, quanto maior for a orientação e quanto mais informação for vinculada sobre determinado assunto, menor será o grau de incerteza dos indivíduos sobre ele. Quanto mais difusão de determinado assunto, mais vai tornar ele verossímil ou não. Consequentemente, quanto maior for a ausência de conhecimento prévio do público sobre o assunto, maior é a probabilidade de que se preste atenção à agenda dos mídias. No ambiente da internet, são as estruturas de hiperlinkagem, números de acesso, produção, difusão e circulação que representam essa necessidade de orientação. Quanto mais for vinculado àquele assunto, quanto mais likes aquele assunto ter, mais vai ser reverberado pela sociedade. Para concluir esse vídeo, vou agora à matéria da Casa dos Focas de Elias Brown, é o artigo. A teoria do agendamento ou agenda 7 é o título da matéria. Essa teoria defende que o público tende a dar mais importância aos assuntos que têm maior exposição nos meios de comunicação, sugerindo assim que a mídia que diz sobre o que iremos falar. É praticamente a mídia que dita o debate público. Ela, com sua soberba, pretende ditar o que nós devemos ou não debater. Segundo o jornalista Phil Pena, no livro Teoria do Jornalismo, a Agenda 7, como é chamado nos Estados Unidos, tem como base as ideias do livro Opinião Pública, de Walter Lippmann, que foi publicado em 1922. O livro traz a ideia de que a mídia é a principal ligação entre os acontecimentos do mundo e as imagens destes acontecimentos. É sobre a ótica da mídia que você vê determinados acontecimentos no mundo. É a principal ligação entre os acontecimentos do mundo e as imagens desses acontecimentos no nosso imaginário. E que a imprensa utiliza estereótipos para simplificar ou distorcer o entendimento de uma realidade que não podemos ver. A mídia manipula você. Macomb e Shaw desenvolveram uma pesquisa na campanha eleitoral presidencial dos Estados Unidos em 1968, que comparou os temas mais relevantes pelos eleitores com os mais enfatizados pelos meios de comunicação. E chegaram à conclusão de que os temas mais expostos pela mídia eram muito semelhantes aos temas que os cidadãos consideravam como os mais importantes. Reforçando as palavras de Shaw, as pessoas tendem para incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos aquilo que os mais mídias incluem ou excluem de seus próprios conteúdos. A sociedade surfa conforme a mídia veicula determinados assuntos. Elias Brown conclui o artigo com a seguinte pergunta: como funciona a teoria do agendamento? Para concluir a explicação, darei um exemplo de como funciona a teoria do agendamento nos dias atuais. No dia 9 de abril de 2013, um jovem de 19 anos foi morto durante um assalto na zona leste de São Paulo. O suspeito do assassinato completaria 18 anos 3 dias depois de cometer o crime. E, por isso, cumpriria a pena como menor. O caso ganhou as principais páginas de jornais do Brasil. Em poucas horas se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Como eu digo, quanto mais vinculação, mais rápido a tendência do debate. Poucos dias depois, uma pesquisa do Datafolha com a seguinte questão: se houvesse uma consulta, você votaria contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Alarmava 93% dos
moradores da capital paulista queriam a redução da maioridade penal. De tanto vinculação dessa notícia, teve um efeito manada, pode-se dizer assim, de querer a redução penal na maioridade. Outro exemplo foi os ataques daqueles imbecis nas escolas. A mídia começou a disseminar que foram por causa de redes sociais e logo praticamente a opinião pública tomou para si essa opinião. Infelizmente, o assassinato desse tipo ocorre diariamente em vários lugares do país e por inúmeros motivos, mas por causa da abordagem parcial da mídia, que ele enfatiza, abordagem parcial da mídia, que deixou de contextualizar as causas desse tipo de problemas sociais, a população tomou quase que unanimamente, como um efeito manada, a decisão: queremos redução da maioridade penal. Fica evidente o quão perigoso é analisar um fato sem contextualizá-lo, conhecer todos os lados da história, baseando-se em apenas uma fonte de informação. Por isso que eu falo, não veja só aquela fonte de determinada pessoa e leve como verdade. É como dirigir um carro sem olhar pelos espelhos retrovisores. Você não enxerga o que acontece ao seu redor, somente à sua frente. E está sujeito a cometer erros por não ter uma visão completa e adequada da situação. Se você foca só em um meio de comunicação, você vai ser doutrinado, entendeu? Doutrinado, igual. E é isso. Aqui eu concluo o vídeo. Obrigado por você chegar até aqui. Deixa o like, deixa o que tiver que deixar e talvez eu volte no próximo ou não.